Para acessar a tela de serviço do ventilador Puritan Bennett 560, basta ligar o ventilador pressionando a tecla do silêncio de alarme. Então eu vou no botão traseiro ligar a máquina com o silêncio de alarme pressionado. Ele vai fazer a inicialização e vai entrar na tela de configuração. Essa tela é importante que a gente conheça, porque aqui existem algumas configurações que não são possíveis de serem realizadas com o equipamento em modo de ventilação. Como, por exemplo, o idioma, a data e a hora. É importante o ajuste sempre correto da data e da hora, porque o ventilador, ele grava histórico. E se o usuário precisar exportar esses dados, é importante que ele entenda a data e a hora de forma correta. O alarme de stop voluntário, então toda vez que o ventilador for colocado em stand-by, você gostaria que um alarme tocasse sinalizando ou não? No caso aqui está não. Modo ciclado, relação INS-IES ou TI-TETOT, geralmente utilizado relação INS-IES. Pressão relativa. Pressão relativa off está desligada, significa que a pressão relativa não está habilitada para esse ventilador. Caso você prefira trabalhar com pressão relativa, você coloca a opção sim. O que significa a pressão relativa? A pressão relativa é aquele ajuste da pressão inspiratória que considera o valor da PIP. Portanto, se a PIP está ajustada em 5 e a pressão inspiratória for colocada em 10, seria 10 mais 5 com pico de 15 ou seria 10 já no limite? Então isso vai fazer diferença se a pressão relativa está ativada, sim ou não. Se ela não está ativada, o ventilador vai sinalizar como pressão absoluta. Então eu vou deixar aqui pressão relativa desligada e o ventilador vai mostrar a pressão absoluta, sendo que agora os 10 de pressão inspiratória vão ser o limite, não considerando a PIP. E eu mostro depois para vocês na hora que eu retornar o ventilador para o modo de ventilação. Unidade de pressão em centímetros de água, que é o mais comumente utilizada. Ajuste do trigger expiratório positivo, que é o mais comumente utilizado, para queda do pico de fluxo, no caso de ciclagem. Conta do paciente, aqui tem as horas em que esse ventilador ficou funcionando, o número de horas que esse ventilador ficou funcionando no último paciente. E aqui é importante que se o paciente for alterado para esse mesmo ventilador, que a gente exporte os dados e depois apague a conta, para que o histórico de pacientes não se misturem. E uma tela de manutenção para a parte de serviço. Então agora eu vou mostrar para vocês que com a pressão relativa desligada, o ventilador vai trabalhar com pressão absoluta. Basta desligar o equipamento, tornar a ligar, agora sem pressionar o botão do silêncio do alarme. Ele faz a inicialização. E agora o ventilador sinaliza aqui em cima que a modo ventilatório está selecionado pressão assisto controlada e a pressão a ser considerada ela é absoluta, ABS. Então, se eu colocar uma pressão de 20, essa pressão absoluta ela vai ser o limite. Se a PIP estiver em 5, então ele vai sair de 5, vai atingir 20 e vai se manter nos 20 durante o tempo inspiratório. No caso aqui, o delta pressórico é 15, 5 menos 20.